Santos agora quarta-feira. E o CEO do Al Hilal, que se chama Esteve Calçada, chegou a bota no Neymar. Tem aí? Tem aí? Vamos lá, bota a arte aí. E também o Jorge Jesus. E tem esse jogo importantíssimo quarta-feira. Um teaserzinho de vocês três. O que fazer com o Neymar? Entra de titular, entra na reserva, porque é diferente. O jogador do Corinthians não vai tirar foto com o Neymar. Não. O jogador do Corinthians, se for pedir a camisa pro Neymar, pro Santos, vocês sabem disso. A gente sabe disso. Talvez, se terminar o jogo e o Corinthians ganhar, pode até acontecer. Mas como foi no Botafogo, esquece. Não vai acontecer isso. Não vai, escuta o que eu tô falando. Agora, o que pensar disso, daquilo que você viu do Neymar em Novo Horizonte e o Corinthians babando quarta-feira, Veloso? Primeiro essa campanha do Corinthians aí, a gente tem que lembrar que só não ganhou o Clássico, né? Perdeu pro São Paulo e empatou com o Palmeiras. E agora tem o Santos, que é o terceiro Clássico dessa primeira 22 fase. pontos, né? Tá, ganhou. Pra ganhar Campeonato Paulista ganhou não times precisa. Menores. Não, times tudo menores. bem, Veloso, mas pra ganhar Campeonato Paulista, você pode perder Clássico. Ou você não pode perder pros pequenos. Não pode perder semifinal nem na final. Não, isso é uma visão sua. Mas se você pegar o Água Santa com a equipe do Palmeiras, você não pode empatar com o Palmeiras se você quer conseguir uma classificação e que tá em terceiro. Pior defesa do campeonato. Não é? Então, mas você tá certo em relação a Clássico, que é um jogo diferente. Mas não dá título. Não, ainda não. Agora, com relação ao Neymar, eu achei errado, por exemplo, levar ele para jogar em Novo Horizonte. Eu falei na semana passada que não era ideal, o Neymar precisava ficar aqui se preparando, aí sim para o Clássico. Foi até Novo Horizonte. Vou colocar ele para seleção. Cara. Foi até Novo Horizonte, uma viagem desgastante, chegou lá um calor danado, não jogou nada, só cansou mais, voltou. E agora, como é que tem a condição do Neymar para quarta-feira? O que você pensa, Souza? O momento do Santos pede que ele jogue, infelizmente. Ele não tem tempo para poder. O Santos está precisando de um jogador. O time do Santos ainda não é um time ideal para o torcedor santista. Não, o time do Santos é ruim tecnicamente. A verdade é essa. Eu não queria falar isso. Não, mas eu vou falar. O time do Santos é um time ruim tecnicamente, gente. É o Guilherme e o Neymar. Se o Neymar não jogar, é o Guilherme. Exatamente. Então, por causa disso, vai levar e provavelmente deve jogar com o titular contra o Corinthians. Então, vamos lá. Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim os melhores momentos, os gols do Corinthians, os 2 gols, 39 gols. O Romero, 39 gols, o maior artilheiro na Neoquímica Arena. Vamos colocar os 2 gols da Rádios de ontem e a gente vai discutir aqui com o Godoy, com o Souza e também. E jogou contra o São Bernardo. Coloca os gols aqui. Vamos lá, coloca aqui nos donos da bola, 7k.bet.br. Sobrou para Maicon. Maicon tentou a ligação, bola mais à frente para Depay. A bola passou, Depay de fora da área, engatilhou, trouxe para a perna direita, tentou a finta, perna esquerda, bateu travado, voltou Romero, bateu! Artilheiro! Depay rolou para Romero, tá de frente Romero para Depay, pintou o segundo Depay, cara a cara, bateu, fatal! Depay! Memphis Depay, camisa 94! Contra-ataque de Almanac. O Romero não foi egoísta. Devolveu para Memphis Depay. Depay cara a cara, ele é fatal! Vamos lá, obrigado ao Anderson Gonçalves narrando brilhantemente. Vamos lá. O Depay, ele entra no jogo, ele é um jogador que caiu na graça do corintiano, ele entendeu mais ou menos o que é o Brasil, diferente às vezes depende de jogadores que às vezes vêm, ele não encara o time. O Ramos Rodrigues veio, não sabe o que é o São Paulo, sabe? As pessoas têm que entender. E aí esse cara, ele entendeu e hoje
Ele se tornou ídolo ainda sem ganhar título. Se pegar o cara aí, o cara que mais vende camisa, não sei o quê, esse cara. Esse cara hoje, o marketing dele, qualquer coisa que o Corinthians fizer com ele, não tem pra ninguém. Qual a importância desse cara pro Corinthians hoje, Veloso, Souza e Godoy? Não, é só ver desde a chegada dele, né? Do momento que ele chega e entra no time, é aquele momento que o Corinthians briga contra o rebaixamento. Depois teve aquela sequência de 9 vitórias, começou o ano muito bem, o Corinthians vem ganhando jogos importantes, até desfalcado, né? O Corinthians está no momento realmente que às vezes joga mal, por exemplo, contra o Novo Horizontino e ganha o jogo. Então é um momento realmente de muita confiança. E esse cara traz também tudo isso, né? Desde a chegada dele, realmente mudou o patamar, mudou a confiança e os resultados também. Só pra ler, Veloso, o Memphis, ele não quer que chame Memphis de Depay, Memphis só, com a camisa do Corinthians, 20 jogos, 8 gols. Pra mim, o gol mais importante dele foi contra o Atlético Paranaense. De falta, né? Tava 2-0 pro Corinthians, ele empatou o jogo e se não fosse aquele jogo, o Corinthians ia brigar pra coisas piores. Tava 2-1. Tava 2-0 pro Corinthians, 2-1. Aí o Atlético empatou e ele faz o terceiro. Isso. Aí, ó, 8 jogos, 5 assistências, 13 participações em gols. Roubou a bola do Richard Rios e deu a bola pro Yuri Alberto fazer o gol. Tomou a camisa do Garro. Tomou a camisa do Garro. Né? 104 minutos para participar de um gol, 53 finalizações, 20 passes decisivos, 28 dribles certos, que é uma coisa que ele faz muito bem, Souzinha. E aí a fonte é Soft Score, é isso que pronuncia? Soft Score. Soft Score. Parabéns aí, o Soft Score, que vocês deixam todos nós muito bem informados. Rapaziada, vai entrando aí no Soft Score para que vocês possam comentar do jeito que vocês quiserem. É o seguinte, Souza, esse cara é diferente daquele que se colocou. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Primeiro, Van Persie. Esse cara poderia ir para qualquer time. Ele veio pro Corinthians, né? Ele tem 3 Copas do Mundo. Antes de vir pro Corinthians, ele estava disputando a Liga dos Campeões, que você falou muito bem dele. Eu não tinha mais disputando a Eurocopa. Aonde esse cara vai chegar? O que o Corinthians pensa com ele, Souza? É um jogador diferente, né? Depois da chegada dele, o Corinthians mudou de patamar. Para mim, ainda não é o grande jogador do Corinthians. Para mim, ainda continua sendo o Garro. Um jogador diferente, que quando o Garro joga, a bola rola com mais facilidade, mas a chegada... O Garro, tecnicamente, é melhor que ele no momento. Eu acho. Mas quem é o jogador mais importante? Para mim é o Hugo Souza. Para mim, o mais importante, desde a chegada, para mim é o Garro. Os dois, tá certo, Souzinha. Para mim é o Garro. Mas ele chegou, trouxe confiança aos jogadores, trouxe qualidade também que não se tinha no ataque, melhorou alguns jogadores, porque jogador bom quando chega, ele melhora até quem é ruim. Jogador bom não dá problema pro árbitro, jogador bom não dá problema pra treinador. Quem dá problema é jogador ruim pro árbitro e jogador que não joga, que quer ganhar o bicho, o cara que é leão de treino. Esses caras, eles são duros de conversa. Mateuzinho voltou a jogar muito também, tem que ser pontuado. José Martínez ontem foi o melhor jogador em campo. Também jogou muito. Jogou bem, jogou pelo lado. Jogou muito o José Martínez. O problema dele é quando bota ele de primeiro volante, entendeu? Ele pega, rouba e entrega pro mesmo cara. Então o Memphis é um jogador de muita qualidade. Tem muito a trazer ao corintiano ainda esse ano, porque é um ano que vai começar, vai pregar a temporada desde o começo. Então o torcedor corintiano estar empolgado com ele. Mas quando pegar o Alan Franco, ele... Vamos ver. O Godoy, qual a ideia de um jogador como esse, de um nome como esse, de um cara que foi cobrado pra caramba? Você não vai dar certo. Isso aí fez o contrato e que se caísse pra segunda divisão ia embora. Eu acho que foi uma babaquice por parte dele, o negócio da 10. Mas por outro lado, o Garro e você, Fabio Soldado, vocês foram muito bem. O que você fez em relação à camisa 8, o marketing do Corinthians estourou. O marketing do Corinthians foi bem pra caramba. Parabéns pra vocês todos. A profissão e o compromisso com o Corinthians, sendo o que ele é. Tendo a condição que ele tem. Agora, esses negócios de contrato, às vezes, não é nem o jogador que exige, né? O empresário vai lá, faz a redação e coloca algumas cláusulas e depois tem que ser cumpridas. Ainda bem que conseguiram contornar. O Fabinho Soldado foi inteligente pra caramba. E dentro do campo ele está dando aos companheiros a demonstração de seriedade, responsabilidade e ressuscitou o Yuri Alberto. Não podemos esquecer disso. Ô, Souzinha, dá pra entender que o Corinthians contra o Santos na quarta-feira é favorito pra ganhar o clássico, mesmo com o Neymar? É favorito. Passa a bola, senhor. Com certeza. O momento do Corinthians hoje é perfeito. Mesmo quando joga mal, ganha o jogo. Então, o momento hoje do Campeonato Paulista é do Corinthians. Não tem 22 pontos. Por mais que eu
não quisesse que isso estivesse acontecendo, entendeu? Eu sei disso. Mas o momento é do Corinthians, então não tem como, com o Neymar, sem Neymar... Vamos lá, qual a diferença do Memphis hoje pro Neymar, pro jogo de quarta-feira? Quem você acha que tá na frente, Veloso? O Neymar ainda fisicamente está longe, né? A gente viu no jogo do final de semana. Ontem, né, às 4 da tarde foi o jogo. Pegou aquele sol de Novo Horizonte ainda. E não está bem fisicamente, não aguenta o jogo ainda. O Memphis ainda está melhorando a sua condição. Ainda não está no ideal também, não. No jogo de ontem também já jogou melhor. O jogo contra o Palmeiras ele terminou se arrastando. Então é o estágio ainda de começo, mas o Neymar está bem atrás. Fisicamente, tecnicamente o Neymar é muito superior, mas fisicamente o Neymar ainda está longe do ideal. No futebol brasileiro sul-americano, o Neymar é superior a qualquer um, né? Todo mundo. Eles tiveram a mesma lesão, os dois tiveram a mesma lesão. E você também teve essa lesão, eu também tenho no tornozelo, e ela é dificílima. O Corinthians, que fez tudo isso aí, que por sinal, Thiago... Quarta-feira tem Corinthians e Santos. O Thiago tava lá no jogo. Meu querido Thiago, só pro Cascão que não tá aqui, pra você que não tá aí. Tô com ele no Corinthians! Tô com ele no Corinthians, truta! Que Corinthians! Tá de brincadeira, rapaz! É o seguinte, olha, só um teaserzinho só. Por que o Palmeiras que foi feita... Porque era uma coisa que ia tirar a camisa, mas o Fabinho foi tão inteligente, e o marketing do Corinthians, que fizeram isso. Eu nunca gostei de jogar com outro número, se não fosse a 10. E já fizeram isso comigo, eu fiquei bravo, de uma maneira idiota. O que você pensa sobre isso? E essa ideia de colocar a camisa 8, que por sinal, a camisa 8 é muito mais representativa do que a 10 do Corinthians pra mim. Veloso, Souza e Godoy. Acho que não é legal agora, no meio da temporada, você tirar a camisa do jogador, porque tá no contrato de um outro atleta que ele precisa usar a 10, né? Que foi colocado, foi um erro até da diretoria aceitar uma condição dessa. Não faz sentido nenhum. Daqui a pouco o Memphis vai dizer, no contrato do Memphis, vai dizer que tem uma cláusula que ele tem que ser titular também. Umas bobagens que hoje colocam nos contratos, né? Mas aí é claro que incomoda. Mas do Hendrick não, né? Hã? Cada gol que ele faz é 35 mil euros. São bônus. Isso é não, eu sei, bônus, mas é né? contrato. Não tem. O cara, quando ele quer a camisa, pode ser que não seja bônus a forma. Mas ele exigiu isso. O Corinthians poderia não fazer. Eu acho que jogador não tem que ter direito a isso. Eu também acho que não. Nenhum jogador. Nenhum, pra mim. E causou um desconforto. A gente viu até pelas palavras do Garro aí que ele não gostou. Desagradável. Como aconteceu. Mas o Fabinho foi inteligente, hein? Mas o Fabinho foi bem. O Fabinho, aliás, vem fazendo um trabalho não é só nas contratações, a gente percebe tudo. Agora, né? Até para administrar uma possível crise aí, por causa desse problema de tirar a camisa do jogador, que o jogador é importante hoje, chegou antes do mês. Não é só isso. Ele tem que fazer egos de quem quer camisa. Dirigente, jogador que ele fez. Não, fisioterapia. Esse cara, ele ajeitou uma coisa que era totalmente ruim no Corinthians. Pra você, Souza, a ideia do Fabinho, a ideia do marketing do Corinthians, pra mim foi uma babaquice do Memphis, uma babaquice sua, coisa de juvenil. E eu não falo coisa de quinta série, porque muitos meninos de quinta série são melhores do que a gente. Coisa de juvenil. Coisa de juvenilzaço, né? E aí, dá uma olhada no que tem de jogador com a camisa 8. Souza, passa lá a pelota. Às vezes é trabalho de marketing também, né? Não, isso não foi. Mas às vezes é. Eu vivi isso no São Paulo. Marketing pro Memphis, você quer dizer eu vou jogar a camisa 10? Às vezes você coloca no contrato pro cara vestir a camisa 10 ali, porque é a camisa mais vendida, né? Você sai aí, o pessoal compra mais a camisa 10. Eu vivi isso no São Paulo, em 2007, quando o Adriano chega. Tava de férias. Pode ficar aí, Veloso, eu não erro, não. Me ligaram para poder pedir a camisa 10. Falei, se não tirar nada do meu salário, pode pegar. Revólver 21. Nunca tive essa. Mas é um desconforto você tirar. Você não tá tirando de qualquer jogador. Mas pra mim, a ideia do jogador. Corinthians foi maravilhosa, né? Valorizar veio o Gustavo, valoriza o Sócrates, valoriza a camisa número 8, valoriza a democracia. Eu entendo que o Garro ficou muito triste, mas por outro lado, Godoy, eu acho que o Corinthians fez de um limão, fez uma limonada de uma maneira importante e pro grupo. Foi inteligente. O que você pensa? Oscar Roberto Godoy. Inteligentíssima a atitude do Corinthians administrativamente. É claro que o jogador não fica satisfeito porque tem o 10 no Corinthians é emblemático, mais do que o 8, como é no Santos. Porque no Santos teve muito jogador limitadíssimo que usou a 10. Mas o Corinthians administrou maravilhosamente bem e vai ficar uma cobrança maior no Memphis. Porque com a 94 ele está indo bem pra caramba. Agora se ele colocar a 10 e não for,
Exige só para tirar fotografia. Então, mas eu já penso também de uma maneira legal. Acho que o Garro também quer ser convocado para a seleção argentina. Eu acho que ele vestindo uma 8, ele vestindo a camisa do Dr. Sócrates, ele já tem o entendimento do Corinthians, a festa que foi feita. Basílio, o pé de anjo, nosso querido Renato Augusto, Luizinho Polegar. O maior de todos é o Luizinho Polegar, não é o Sócrates. Em termos de camisa 8, depois é o Sócrates. Depois é o Sócrates. E essa camisa número 8 caiu muito bem para esse menino maravilhoso que é o Garro. Tem ele falando? Vamos lá então, bota ele falando aí. Mentiría si diría que no me generó una sensación difícil por ahí de asimilar, pero lo más importante es Corinthians, es la gente, es el grupo, mis compañeros, y tengo un grandísimo respeto por todos, tanto por el club, por la gente, por Memphis. No creo que sea un motivo para analizar. Repito, la sensación no fue bonita, pero el número 8 en este club todo el mundo sabe lo que representa y creo que es un paso más adelante para poder seguir siendo parte de este hermoso club, de esta hermosa historia que tiene Corinthians. Vamos lá, depois eles vão pegar gols do Garro aí. É o seguinte. Corinthians é o primeiro classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Isso se dá a 4 rodadas do fim da competição, embora, lembremos, o Corinthians tem só mais 3 jogos por fazer. O Timão tem 22 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Botafogo, que é o terceiro do seu grupo, com 7. O Botafogo faz mais 4 partidas, tem 12 pontos em disputa, pode chegar a 19. Importante lembrar também que o Corinthians, o primeiro classificado para o mata-mata desse ano, não conseguiu vaga no Paulistão do ano passado. Campanha horrorosa. Só para completar esse noticiário, o Timão tem 22 pontos, o Mirassol tem 16, o Botafogo tem 7 e a Inter de Limeira tem 5. Está muito claro que Corinthians e Mirassol se enfrentam no mata-mata das quartas de final. O Corinthians precisa terminar à frente do Mirassol para ter a vantagem de fazer esse jogo único das quartas como mandante. Se o Corinthians vai muito bem, Palmeiras e Santos correm risco de não se classificar. Se o torneio terminasse hoje, os dois estariam fora. O Santos é terceiro no seu grupo, Palmeiras tem a mesma posição na sua chave. Saideira sobre o Timão, vitória por 2-0 contra o São Bernardo, com muita dificuldade, mas com destaque para Memphis Depay, que fez o segundo gol e deu passe para o primeiro, anotado por Ángel Romero. Depois da partida, o Memphis foi perguntado sobre essa camisa 10, que ele fez questão de exigir em contrato. O Memphis disse que tinha esse sonho há bastante tempo, que conversou com o Garro e que não há problema entre eles. Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians um pouquinho com vocês. O Corinthians classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, que dá mais tranquilidade aí pro Ramon Dias trabalhar com essa equipe aí durante o Campeonato Paulista, testando ainda algumas formações táticas, aprimorando um pouco mais na defesa. Acho que o Corinthians precisa ainda fazer algumas contratações. Breve vai abrir algumas oportunidades no mercado. O Corinthians está de olho aí em alguns jogadores para reforçar esse elenco corintiano, porque sabe que o ano é difícil, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, tem a Copa do Brasil. O Corinthians precisa em algumas posições aí ver bem, né, se é isso mesmo que tá precisando, né? O Corinthians conseguiu uma vitória aí por 2-0 diante do São Bernardo, classificando aí e se mantendo na primeira colocação geral do Campeonato Paulista, dando a vantagem nas fases mata-mata e mata depois dessa fase de grupos, né? Corinthians, se terminasse hoje, enfrentaria um Mirassol nas quartas de final em casa, tudo para passar, e Corinthians tem tudo para conseguir esse título aí do Campeonato Paulista, né? Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário se você acha que o Corinthians vai conseguir esse título do Paulistão, tá bom, fiel? Deus abençoe cada um de vocês, bom início de semana, Deus abençoe a semana de todo mundo, tamo junto, forte abraço, vai Corinthians!